muito comum as pessoas em geral terem dificuldade para tomar decisões, né? Os profissionais nossos de educação física às vezes têm uma dificuldade, talvez da área de saúde, não sei, uma dificuldade bem grande, por quê? Novamente, porque a gente não é treinado para isso, né? Na faculdade, na pós, sei lá onde for, você não tem nenhum treinamento, nenhuma educação para tomar decisões. Mas aqui eu quero trazer, nós vamos discutir, vamos falar uns casos e tal, mas eu quero trazer o seguinte, tem algumas dicas, e são poucas. Se você entrar no Google, digitar lá como tomar decisões, alguma coisa assim, você vai ver que vai aparecer milhões de coisas, e aí tem aquelas 9 dicas, 22 dicas, sei lá quantas dicas para... né? São úteis, não tem nem dúvida, mas a verdade é a seguinte, é mais fácil do que parece, e quanto menos dicas você tiver na cabeça, mais fácil vai ser você utilizá-las. Então a gente vai dar algumas aqui também. Então, para começar, como eu falei, pessoal que está entrando aí, se tiver situações assim de tomar decisão que foram difíceis, ou que foram fáceis e foram ou que você tomou rapidamente, foi muito legal, ou que você está agora tentando tomar, vai colocando aqui para a gente comentar. E eu começo assim, uma das questões sobre tomar decisões, né? E eu acho assim, todo mundo deveria se policiar, aprender e lutar consigo mesmo para tomar decisões rápidas, cada vez mais rápidas, tá? E aí vamos falar um pouco sobre isso. Uma das consequências, né, uma das coisas muito comuns, né, uma consequência que acontece com as pessoas em geral em relação à decisão os americanos chamam, eles fazem a brincadeira com as palavras de análise, que é análisis, né? Análisis com parálisis, que é ficar parado. Paralysis by analysis, ou seja, você ter a paralisia por causa de ficar analisando muito aquela decisão ou aquela situação para poder tomar uma decisão. Você acaba ficando paralisado e acaba não decidindo nada, acaba não fazendo nada por muito tempo. E talvez quando você toma aquela decisão já seja tarde, já tenha passado o momento. Então, um aspecto muito importante de você pensar é se você não tem normalmente no seu dia a dia, na sua carreira, na sua vida, essa parálise por análise, paralysis by analysis. Paralisia por análise, porque isso é muito comum, inclusive mais comum do que no geral, para pessoas cartesianas, né? Pessoas que têm muito apego a dados, a informações cartesianas, matemáticas, etc. Essas pessoas acham, né, ou pelo menos elas agem como assim, precisando ter muitos dados, muitas informações e ficam analisando e analisando e analisando aquilo. E você deve conhecer, você que está vendo a gente aí, deve conhecer alguém assim, que analisa muito, fala bastante, tem uma abordagem fantástica sobre cada situação, mas que na verdade acaba demorando ou fica paralisado para tomar alguma decisão, né? Gil, fala aí uma história sua de alguma decisão que foi demorada ou foi lá e as consequências, e como é que funciona esse processo aí para você? Tadeu, eu acho que a decisão mais forte que eu tive profissionalmente foi quando eu decidi mudar realmente o modelo de trabalho. Quando eu imaginava, há 3 anos atrás, que um negócio sustentável é um negócio que tem
uma fonte de renda vindo de duas situações, ou seja, do trabalho offline, do treino presencial, junto com o trabalho online, que é o treino à distância. Foi quando eu decidi vender os equipamentos, porque não fazia sentido para o meu modelo de negócio que eu imaginava. Foi uma decisão muito forte, por quê? Porque eu comprei a linha G7 na época, que era a linha top da Johnson, da Johnson, da Matrix, e de repente a gente resolveu aqui, eu cheguei para minha esposa e falei, vou vender os equipamentos, Thiago tira a foto, vamos vender, vamos mudar tudo. E foi importante, porque quando veio a pandemia, estávamos mais preparados para as adaptações e decisões rápidas. O que eu penso sobre decisão, qual é a melhor decisão? Acho que é uma pergunta que a gente tem que perguntar, tem que responder, na verdade. Melhor decisão é aquela que traz melhores resultados. E tem uma coisa interessante que ao longo de todos esses meus anos de profissão, de gestor, de líder, de treinador, de mercado online, que é uma pergunta que as pessoas falam, poxa, qual a garantia que eu tenho dessa decisão? A garantia é nenhuma em qualquer decisão. Isso é uma coisa que nós temos que ter consciência e usar de maneira muito equilibrada o lado emocional versus o lado racional. São pontos de decisões que a gente tem que entender que toda decisão custa. Custa emocionalmente você agir, custa emocionalmente você não agir, e o não agir está aqui anotado, né? Vou falar, eu nem combinei com o Tadeu, está aqui anotado, ó, galera. Ó, paralisia. A não decidir leva a gente a ficar estático. Exatamente porque geralmente queremos decisões porque estamos trabalhando demais e muitas vezes imaginamos que a decisão vai gerar mais trabalho. Seja qual for, a paralisia leva a um sentimento de frustração que reduz a nossa energia, que reduz a nossa sensação de saber se estamos chegando a um caminho que vai levar ao sucesso. Quando vocês pensarem em um novo caminho, em uma jornada, lembre-se dessa pergunta: o que vai trazer melhores resultados para vocês? Então, quando eu decidi vender os equipamentos de musculação, e fiquei só com 2 de funcional aqui, o resto eu vendi tudo. Foi uma decisão que, Gil, quanto que você perdeu? Óbvio que eu paguei o valor, paguei X, vendi por 30% do que eu paguei. Só que é uma decisão que trouxe para nós mais espaço de trabalho, trabalhar em small groups, tornou o espaço um estúdio de gravação, permitiu com que a gente aprimorasse o trabalho online. Agora, custou? Custou várias coisas, inclusive pessoas que falavam, eu não concordo, você está louco, você toma uma decisão rápida demais, você não avisou ninguém. E é uma decisão, é uma postura, é uma força emocional que você tem que ter para engolir, que não dá para a gente também sair discutindo e brigando com todo mundo, galera. Você fala, tá bom, ok. Então, cria o seu plano, tem o seu plano, tá? Então, acho que a minha maior decisão, Tadeu, foi essa de, depois de atingir um nível muito desejável de trabalho, mudar tudo. Uma coisa, essa tua decisão aí, mas alguma coisa que você falou me lembrou aqui. Um dos aspectos que o pessoal aí considerar sobre decisões é o seguinte: essa tua também era, mas de repente um pouco mais difícil, mas a maioria das decisões que a gente tem que tomar no dia a dia sobre a carreira, sei lá, tem aí as decisões típicas que eu tenho visto aí nas conversas com os personagens, nas palpitorias e tudo,
envolvem coisas do tipo entrar no online ou não, né? Que a gente já falou aqui. Fazer o personal compartilhado ou não, porque... E às vezes a pessoa demora para decidir. Outro dia eu vi uma que era bem basicona mesmo. Devo aceitar um cliente novo às 5 horas da manhã ou não? Por tudo o que implica. Então, mas o que eu quero fazer são alguns exemplos, tem números aí, né? A maior parte das decisões, gente, que a gente tem que tomar no dia a dia, não são irreversíveis. Quase a totalidade das decisões são reversíveis. Então, isso já é um ponto que, se você levar em consideração, deveria acelerar a sua tomada de decisões. Porque se não der certo, se não for para o caminho que você queria, tal, você pode reverter. Então, se você levar isso em consideração, que a maioria das decisões são reversíveis, aí você já deu um passo adiante para tomar a decisão. O segundo passo seria, se eu tiver que reverter isso daqui a algum tempo, quais serão as consequências? Né? Essa decisão do Gil era um pouco maior, mas também não era irreversível. Se ele chegasse à conclusão depois de alguns meses, não foi, assim, eu não devia ter tirado todos os equipamentos, devia ter deixado XXXY. Ele ia ter, a consequência seria ele ter que comprar novamente. Né? Os mesmos provavelmente não, mas uns vários, né? Não é nada tão... Na maioria das vezes a consequência, as decisões são reversíveis, você pode parar, né? Devo pegar o cliente às 5 da manhã? Tá bom, se eu pegar lá, vou pegar. Não deu certo, não consigo. Procuro um profissional, passo o cliente para ele. Não deu certo. Um revés? Mas e daí? Você testou, se você decidiu, ou decidiu não pegar, porque você sabe que não vai funcionar às 5 da manhã. Devo entrar no online ou não? É reversível. Se você entrar e não der certo, não der resultado, você reverte. Né? A decisão rápida, e aí vem o outro lado. A decisão rápida, ela tem benefícios. O maior benefício é quando você decide e começa a fazer aquilo que você decidiu, agir daquela forma, primeiro, muito melhor do que ficar paralisado. Vamos lá. Segundo, você tem feedback rápido, imediato, sobre a sua decisão, sobre a ação que acontece. Então, você tomou a decisão, começou a fazer aquilo daquela forma, você decidiu, e imediatamente você começa a ter feedback. E aí você sabe se a decisão foi boa, se foi média, se precisa ser melhorada, se precisa ser revertida. Né? O grande problema de não tomar, de demorar para tomar a decisão é justamente o fato de que você fica só na sua cabeça analisando todos os prós e contras e tudo. O Juliano acabou de falar, ele fez o negócio, tomou a decisão, executou e algumas pessoas reclamaram, falaram que estava errado, que não deveria ter feito. Né? Ao longo do tempo, provou-se uma decisão correta. Então, a decisão é reversível, a maioria das decisões é reversível, e quando você toma e age, rapidamente, imediatamente quase, você começa a ter feedback, e aí você tem melhores condições de analisar. Você vai analisar de um outro ponto de vista, analisar do ponto de vista, isso está acontecendo e está gerando isso, esse resultado, essa reclamação, etc. Então, dica simples, a maioria das decisões são reversíveis e quando você toma a decisão e começa a agir, você tem feedback imediato para saber as correções que têm que ser feitas, ou a reversão, ou o que está impactando nas pessoas.
E você precisa de feedback. A gente não fala todo o tempo, feedback é bom, feedback é positivo na empresa, dê feedback, blá, blá, blá. Só que na hora que você está tomando uma decisão da sua carreira, você não pensa dessa forma. A única forma de ter feedback é você botar a coisa em movimento. O feedback real, você pode perguntar. A Fabiana está falando aqui, show demais, às vezes complico coisas simples. Exatamente, Fabiana. Todos nós complicamos. E eu vou contar até uma historinha rápida aqui. Ontem, participando de um negócio aí, uma das pessoas anunciou uma decisão, né, que tinha tomado, tal, que seria assim, beleza. E aí, disse também o seguinte: faz um ano que eu não durmo direito por causa disso. Ou seja, se essa decisão tivesse tomado mais rápido, mesmo que fosse a decisão contrária, ele ainda não sabe se essa decisão foi a melhor ou não, ele vai fazer agora. Mesmo que fosse contrária, já saberia rapidamente se ia dormir melhor ou se ia dormir pior até reverter ou até tomar outra decisão, né? Jamais permita isso. O Juliano falou uma coisa que é o outro aspecto, é a fadiga da decisão. Qual é a fadiga da decisão? É o cansaço, é o estresse. Estresse é a palavra correta, a fadiga enorme que você sente, talvez a Fabiana também concorde aí, ela deve dizer, quando você não toma a decisão, quando você fica com ela na cabeça. Esse é o pior aspecto. Isso consome, nós falamos de energia outro dia, consome a sua energia, né? Pessoal, você não está tendo feedback de ninguém, você não está tendo possibilidade de corrigir ou não, você só está lá lutando consigo mesmo, e isso é um estresse e uma fadiga extraordinários. É um negócio que a gente deve evitar, porque isso faz mal. Isso faz mal. Então, as decisões, a maioria delas são reversíveis, e as consequências aí você pode, a partir do momento que você entendeu que é reversível, você já pode pensar nas consequências da reversão, se for necessário. Não. Quanto mais rápido você toma, mais rápido você tem feedback sobre a decisão para você ver as correções e o impacto que ela teve. E quanto mais você demora, maior é a fadiga da decisão, é o impacto que ela tem sobre você mesmo, sobre a sua energia, sobre a sua saúde. Sim, Gil? Entendeu? Pensando em decisão aqui, você foi bem, pontuou bastante as questões da fadiga, e tem 4 perguntas que acho que são importantes a gente fazer em relação à decisão. Porque muitas vezes, galera, a falta de clareza... Eu lembro sim, Caco. O Caco aqui, Academia Molhação, está falando que talvez... Eu lembro sim. E foi ótimo você ter tomado, porque fazia todo sentido. Aproveitando todo esse momento de decisão, vai, não vai, faz, não faz, tem uma coisa que a gente tem que perguntar. O que eu espero da decisão? Porque inúmeras vezes o fato da gente não parar sistematicamente para colocar no papel o que eu espero da decisão, que valor, o que você quer atender na sua vida? É uma conquista pessoal, é uma conquista real, é algo tangível como dinheiro, é algo sucesso? O que você quer que a decisão traga à sua vida? Isso é importante porque inúmeras vezes, antes de você tomar uma decisão maior, você pode dividir essa decisão em microetapas e tomar uma decisão melhor que atinja o objetivo do que você deseja. E aí você tem que ainda perguntar, por que isso é importante para a sua vida? Isso que você vai alcançar com a decisão é importante por quê? Você tem que começar a responder isso para você realmente tentar de alguma maneira organizar o seu estado mental para a coisa mais importante, que é as ações.
respondendo o que você tem que fazer para realizar e o que está faltando para começar. Que às vezes, para essa tomada de decisão, talvez seja se aproximar de alguém que tomou uma decisão parecida e ver quais foram os passos e os erros, ou assistir um vídeo especificamente em relação ao que você deseja alcançar com a decisão, ou simplesmente conversar com alguém que tenha mais experiência, que esteja aberto a trocar uma ideia com você a respeito das decisões. E como o Tadeu falou, tem muitos profissionais e muitas pessoas sofrendo por coisas muito pequenas que não pode mais, galera. Entrar no online ou não entrar? Desculpa. Puta, não tem que se discutir, você tem que experimentar, entra e vê o que vai acontecer. Como que você vai entrar? A gente já conversou aqui, putz, vou usar WhatsApp, vou dar aula para 3 pessoas, vou dar aula para 2, enfim. O que vai ser, não importa, só que isso tem que fazer parte de um pequeno plano da sua vida. E hoje a gente estava discutindo aqui em equipe, Tadeu. A gente estava falando, caraca, como nós estamos cansados. Estamos no dia 2 de fevereiro. Eu falei, então, a velocidade das coisas está tão grande. E aí vem, abre, fecha. Não pode fim de semana, parece que agora vai poder. Enfim, se a gente se conectar a essa energia, a gente não vai conseguir destinar tempo, e uma coisa que o Tadeu fala e a gente discute muito, que é foco para você progredir na sua profissão. Então, para mim, assim, quando eu penso no tema de hoje, a primeira coisa que me vem em mente, no coração, na verdade, galera, o que eu espero dessa mudança? O que eu espero dessa decisão? O que eu quero encontrar ali daqui 10 meses, no final de 2021? É isso. Porque custa não decidir. Uma das nossas colegas aí, que era a história que eu falei da cliente às 5 da manhã, entrou agora há pouco aí, né? Mas não ouviu a história. Espero que a decisão tenha sido acertada. Mas, de novo, lembro, é reversível, tomar rápido, dar o feedback rápido, daqui a em poucos dias já sabe se foi uma decisão adequada ou não. E aí tem 2 coisas mais para falar. Uma é o negócio do analítico, né? Que eu até mencionei que as pessoas mais analíticas, mais cartesianas, têm mais dificuldade para tomar decisões, porque precisam de muitos dados, tal, e tem que ficar analisando, e aí acabam na questão da parálise, né? Uma dica também é o seguinte: você tem aquela história do Pareto lá, né, do 80-20, né? Dá para usar nas decisões também. Em vez de você procurar informações que assegurem, vamos dizer assim, né, ou que indiquem o acerto da sua decisão em 80%, e aí você tem lá o risco de 20%, faça o contrário. O Gil acabou de falar, o mundo de hoje é uma velocidade incrível, então faça o contrário. Quando você tiver 20% de indicadores de que aquela decisão pode ser acertada, haja. Qual o problema? Nenhum. Ela é reversível, ela vai imediatamente te dar feedback sobre o que você fez, e vai também, que é a coisa talvez mais importante, recuperar a sua energia, tirar o estresse, tirar a fadiga da decisão de cima de você quase instantaneamente, porque aí você vai estar, a sua energia vai estar direcionada agora, depois que você tomou a decisão, para fazer o que tem que ser feito, o que você decidiu fazer, né? E aí a roda se move e não fica se movendo sem sair do lugar, né? Uma bicicleta de spinning dentro do seu cérebro, que é o que dá a fadiga. Então, pensa no 80-20 desse jeito, que nem o Pareto falava lá. Quando você tiver 20% de proporcional que vai dar certo, toma a decisão, se precisar reverte,
vai ter feedback quando precisar. E, para finalizar aqui o que eu tinha para falar, que no mundo de hoje não tem mais como não fazer isso. Abrace a incerteza. Abrace a incerteza. É talvez a expressão mais fácil de assimilar. Abrace a incerteza. Por quê? Porque nada mais é certo agora. Você não vai ter 80%, nem 100%, talvez nem 50%, nunca, quando você precisa tomar a decisão. E se você tomar mais rápido, já falamos aqui vários dos benefícios. Eu lembrei agora, né, mas uma coisa que a gente fez com a venda da certificação nossa, nível 1, não sei nem se o Gil sabe disso, tá lá, para ajudar as pessoas. As pessoas têm essa indecisão, será que eu faço agora, se eu não faço? Nós colocamos a garantia, né? Todo mundo tem garantia 7 dias, 15 dias, isso não ajuda a tomar a decisão. O que ajuda a tomar a decisão é o seguinte: você tem 4 módulos na certificação. Se após o 3º módulo você achar que não foi, que não é aquilo que você queria, que não serve para você, você para e a gente devolve integralmente seu dinheiro. Tá? Eu não estou falando isso para puxar o saco da SBPT, estou falando que é uma forma que a gente tem considerado isso de acelerar decisões, de ajudar as pessoas a tomar a decisão. Então, no seu negócio, na sua carreira, procure pensar dessa forma também. Quais as barreiras, né, que existem para, por exemplo, os prospects tomarem a decisão de treinar com você? Né? Quais são as barreiras que existem para realizar, talvez, aquilo que você precisa decidir? E tente quebrar ou diminuir ao máximo o tamanho dessas barreiras. E aí você vai estar dando um gigantesco passo para tomar as decisões corretas. Certo? Abrace a incerteza. Casar ou comprar a bicicleta, decida rápido, porque até o casamento é reversível. E, galera, reforçando aqui, acho que a gente tem que responder que a melhor decisão é aquela que vai trazer melhores resultados. Segundo, não estamos dizendo que todo mundo tem que sair desesperado fazendo qualquer mudança. A gente destina essa fala principalmente para as pessoas que estão travadas, que precisam, que sentem que tem que mudar, na dúvida do que tem que optar por melhores decisões profissionais. Levando em consideração que tem uma pergunta de segurança, galera. Quando eu coloquei aqui para vocês o que vocês esperam da mudança, isso mostra para vocês que, às vezes, não é a mudança que vai trazer o que vocês esperam. Só que, Tadeu falou uma coisa, a velocidade das coisas está absurda. Está absurda. Mudou tudo. Eu não canso de falar, o mundo foi resetado, o modelo de negócio foi resetado. Qual é a garantia que a gente tem hoje? Essa é uma grande pergunta. Qual é a garantia que a gente tem hoje? Então, parabéns aí pelo Tadeu, pela Érica, em relação à decisão aí de colocar a certificação com margem para vocês entrarem, aproveitarem e decidirem de uma maneira mais equacionada a vida de vocês e o futuro profissional. Tudo bom, Tadeu? Tudo bem, gente. Tomem as decisões e vão atrás. Se você não tomar, alguém vai tomar no seu lugar. Grande abraço. Boa tarde, bom almoço para vocês. Estamos de volta. Valeu, galera. Sexta-feira, 12h12. Tchau, Gil. Beijo no coração, galera. Valeu, Tadeu.